Apoio Cultural F-Comerciários. Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Aos que nos assistem, aos que gentilmente nos acompanham nesses 8 anos de Câmara Aberta Sindical, eu aviso que este será o último programa ao vivo de 2011. A TV entra em recesso e aí nós começamos a passar programas que foram gravados ou reprisar 2 ou 3 programas que nós consideramos que tenham sido assim, mais representativos durante o ano. Então a gente reprisará também no final do ano, para que não fique aquela programação chata, arrastada, toda hora a mesma pessoa ocupando o espaço do programa. O telespectador merece ter opções, ter variedade e não ficar uma coisa repetitiva. Todo programa nosso Câmara Aberta Sindical ele gira em torno de um eixo, de um assunto, sem prejuízo de falar do movimento sindical, falar das lutas sindicais, falar das greves, das mobilizações, das ações em âmbito institucional, mas a gente gira em torno de um eixo, que é geralmente ou uma categoria ou um assunto sindical. Hoje nós vamos falar de trabalhadores das aeronaves, dos trabalhadores da aviação, que são os aeronautas e os aeroviários. Os aeronautas são os trabalhadores embarcados e os aeroviários são os trabalhadores em solo. E eu estava brincando aqui que o Vinícius de Moraes, que tinha medo de andar de avião, dizia o seguinte: não, tudo bem, o avião é seguro, o problema é que a oficina fica na terra. Então aqui nós temos aqui as duas partes, os que voam e os que ficam aqui na terra, que criam as condições para que o voo seja seguro, seja um voo confortável e atenda ao interesse do usuário. Bem, e por que nós chamamos esse pessoal aqui no programa hoje, o último programa do ano? Porque eles estão em campanha salarial e tem um impasse. Há uma distância muito grande entre o que eles reivindicam e aquilo que o setor patronal oferece. E todo impasse no movimento sindical ou vai para o tribunal ou vai para a greve. Não é? Eu não conheço outras formas de solução. Né? E aqui no caso é uma greve no horizonte, e uma greve às vésperas do final do ano, portanto, uma greve que afetará, caso ocorra, a vida de milhões de brasileiros, porque antigamente o pobre ia no aeroporto para ver o avião em Congonhas levantar voo ou aterrissar. Hoje o pobre anda de avião, porque felizmente o Brasil melhorou sua condição econômica e as tarifas também caíram de preço em relação ao que era praticado naquele passado ao que eu me referi. E quem vai falar com a gente hoje? O Gelson Foquesato, que é presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, cuja sede é na capital paulista, em São Paulo. O Cláudio Chagas, que é secretário-geral do Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos, portanto, entidade baseada em Guarulhos. E o Marcelo Tavares de Moura, que coordena a subsede do Sindicato Nacional dos Aeroportuários na cidade de Guarulhos. O sindicato tem uma subsede e o Cláudio, aliás, o Marcelo é quem coordena lá a entidade. Eu queria começar pelo Gelson Foquesato, perguntando, até que ele deve ser o mais experiente aqui dos convidados, se ele acha que vai haver greve e quais as razões dessa greve. Bom, boa noite, telespectadores da TV aberta. Para ser bem objetivo, os motivos da greve se reportam ao fato de que as empresas aéreas estão oferecendo somente 3% de reposição salarial por uma inflação já em torno de 6,18%. E a nossa pedida é de 10%, na realidade, baixamos de 13% para 10% para mostrar nossa boa vontade na negociação, porém as empresas continuam irredutíveis com os 3%. Então, a possibilidade de greve é bastante real, sim, para o dia 22. Perfeito. Eu quero perguntar agora para o Cláudio, fazer girar assim a roda, que é o secretário-geral do Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos, se ele também acha que o cenário é de greve ou se você vislumbra uma solução negociada. O cenário hoje é de greve. O Sindicato Nacional das Empresas Aéreas apostam na desmobilização dos trabalhadores, mas nós que estamos no dia a dia, na base, conversando com os trabalhadores, temos a certeza que esse ano não vai haver judiciário, não vai haver Ministério Público, se não houver, por parte do Sindicato das Empresas Aéreas, ou das empresas aéreas, no seu geral, que realmente comanda o sindicato, de negociar corretamente, honestamente. Porque se você tem um aumento no preço das passagens, do meio do ano para cá, em 56%, você tem uma inflação de 6,17%, a inflação acumulada nos últimos 12 meses a nível de NPC, e você oferece 3% de aumento de salário, no salário base, que é R$700, que dá R$21 de aumento, o que é isso?
Né? O que é isso? É chamar o trabalhador para uma greve. Não tem como o trabalhador ficar sensível a qualquer argumento que não um aumento real de salário, um aumento justo, porque isso é um aumento que demanda o quê? A inflação do período. A gente corre atrás do prejuízo. Não é dizer que nós queremos, além disso, mais 10% em cima do que deu a inflação. Estamos pedindo um aumento real, sabe, de acordo com a média que foi nacional, 2,5%. É isso que a gente quer. Então, por isso, não tem outra alternativa. A greve é iminente. Amanhã teremos uma rodada de negociação. Esperamos que as empresas aéreas se sensibilizem por um momento. Tá? Não jogue nas costas dos trabalhadores, através dos seus sindicatos, a responsabilidade de uma greve. Perfeito. O Marcelo Tavares de Moura, coordenador da subsede do Sindicato Nacional dos Aeroportuários em Guarulhos, subsede que fica na cidade de Guarulhos, onde há um grande aeroporto, que é o Aeroporto Internacional de Cumbica. Me diga uma coisa, a posição do teu sindicato, o sindicato ao qual você pertence, também é em apoio à greve ou vocês vislumbram uma possibilidade negociada? Boa noite a todos. A posição do Sindicato Nacional dos Aeroportuários é de total apoio aos nossos irmãos aeronautas e aeroviários, até porque, além do grande crescimento do setor aéreo, o que nos preocupa e muito é o grande desrespeito que existe com toda a categoria do setor aéreo. Tá. Então, com certeza, o Sindicato Nacional dos Aeroportuários vem em apoio aos nossos irmãos, que são essas duas categorias que estão envolvidas agora nessa database, e com certeza, enquanto não reverter esse quadro de total desrespeito com os trabalhadores do setor aéreo, eu acho que o caminho será a paralisação, sim. Perfeito. Gelson Foquesato, presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas. A impressão que nós temos é que os trabalhadores do setor de aviação são trabalhadores bem remunerados, porque o ambiente de aviação ele tem um certo glamour ainda, apesar de ser hoje virou uma espécie de penhalapa aéreo, mas ainda tem um certo glamour. Você vai em certos aeroportos, são bonitos, são construções assim, que impressionam, né? Tem instalações de primeiríssima qualidade, se você bobear você paga R$5 num cafezinho. Então eu quero crer que as condições salariais não são assim arrochadas. Quanto ganha em média um trabalhador do setor, ou varia muito? Por exemplo, quem pilota o avião, quanto ganha? E quanto ganha uma moça que trabalha, que agora nem no avião não serve mais refeição, são em voos longos. Agora você pega lá um lanchinho embrulhado num plástico e está bom demais. Realmente, com o fim das empresas tradicionais, exemplo da Transbrasil, da VASP, da própria Varig, as empresas novas surgiram com salários bem mais baixos, né? E isso facilitou o fim das empresas antigas. Mas isso é uma renovação constante, quer dizer, a TAM, que é a empresa mais antiga, agora já enfrenta a Azul, que é a empresa nova. Então, é um processo constante de renovação. Então, se olharmos a história do Brasil, veremos que todas as empresas boas quebraram. Então, as atuais também não irão sobreviver, porque o país não tem política para o transporte aéreo. O salário dos aeronautas é um grande engano achar que o salário dos aeronautas é um salário razoável, porque eu queria que a sociedade explicasse para mim quantos trabalhadores, quantos profissionais renovam sua carteira profissional, seu emprego 6 a 7 vezes por ano. Os pilotos fazem 2 exames médicos, um teste em simulador, um teste em voo e 2 provas durante o ano. A cada 2 meses tem um teste para nós, que são vitais. Quer dizer, reprovou nenhum, tem mais uma chance, reprovou de novo e está desempregado. Então, dizer que os salários são razoáveis, não são. Os salários estão baixos, mas o mais grave do salário é o desrespeito das empresas aéreas com relação ao desrespeito da nossa regulamentação profissional. Os trabalhadores da aviação, os pilotos, os comissários, estão trabalhando no limite de sua saúde física e psicológica, porque as empresas nos usam no limite máximo da regulamentação profissional. Então, além do salário, o nosso maior problema hoje na aviação comercial brasileira é a fadiga, que é estressante e está nos levando para um possível risco de um acidente aéreo. Perfeito. O Cláudio Chagas, você havia dito na sua primeira fala de piso de R$700, de salário de R$700, dos trabalhadores em solo. Quem ganha R$700? Na realidade, não é 774, salário base não foge muito da realidade. São os auxiliares, né? Aquele pessoal que bota a mala, sabe, no compartimento de carga, aquele pessoal que ajuda na limpeza das aeronaves. O pessoal mais, não que seja mais humilde, mas o pessoal que realmente tem uma tarefa
menos, como é que fala, menos técnica. Correto. Entendeu? E um técnico, uma pessoa de nível técnico, ganha quanto? A média, como o comandante Fogasato disse, desses últimos anos houve uma redução drástica na massa salarial, tanto aeroviário como aeronauta, né? Então, se for falar em números, hoje um mecânico de manutenção, ele inicia sua carreira com R$ 1.200. Quer dizer, é um salário, se você for na construção civil, não menosprezando os companheiros da construção civil, a nível de conhecimento técnico que exige para você operar uma aeronave, eles estão com um salário de R$ 1.900, início de carreira, pedreiro. Um servente de pedreiro, o piso dele hoje é R$ 910. Então, se você for fazer a comparação do que é um profissional da aviação, que precisa ter as suas carteiras, como o comandante falou, suas carteiras renovadas a cada ano ou a cada 5 anos, depende da sua ascensão profissional, é um salário que a gente pode falar que é salário de fome, porque aí você tem os insumos de tributos, desconto de INSS, mas quando você vai ver na ponta do lápis, você praticamente está pagando para trabalhar. Por isso a briga insana dos sindicatos para que haja um reconhecimento por parte das empresas, para que esses profissionais sejam reconhecidos, dê tranquilidade para que os passageiros, para que quem usa o transporte aéreo no Brasil seja bem remunerado e tenha tranquilidade para ele, para a sua família, para que ele exerça a sua profissão como deve ser exercida mesmo, entendeu? Com muita tranquilidade, porque uma coisa, você no começo do programa falou bem da questão do Vinícius de Moraes, né? A manutenção está no solo, como é que fica lá em cima? Então você, assim que o avião decola, todos nós temos a certeza que ele vai e vai voltar, porque o profissional é competente, ele é responsável, mas aí vem o lado da empresa que é responsável. Só para te dar um dado, João, o que aconteceu nesse ano? Só em Guarulhos, nós tivemos 1.976 demissões. Trabalhadores a mais, que trabalham mais de um ano. Aí pode ser 2, 3, 4, 5 anos. E aqueles que têm menos de ano, o sindicato não contabiliza porque a homologação é feita na própria empresa. Perfeito. Entendeu? Imagine. Quer dizer, que é uma rotatividade. Isso nos últimos 6 meses. Eu não estou te falando que foi durante o ano todo. Imagine essa troca de profissional, mesmo aquele menos, como fala, de capacidade técnica, que precisa realmente ter sua capacidade técnica um pouco superior para exercer sua profissão, ele está sendo substituído por novos trabalhadores. E isso significa o quê? A qualidade técnica tende a cair. Perfeito. O Marcelo Tavares de Moura, a gente fala aqui de greve, de reivindicação, de salário e de condições de trabalho, né? Nós estamos discutindo o chamado trabalho decente. Houve várias conferências, tem uma conferência agora estadual aqui no Memorial da América Latina, dias 24 e 25 de novembro, se não me engano, e haverá conferência nacional em maio em Brasília. E trabalho decente significa boas condições de trabalho, dignidade para o exercício da profissão, qualquer que seja a profissão exercida pelo trabalhador. Eu queria saber a questão das terceirizações, se ocorre no setor aeroportuário e aeroviário, se há terceirizações, e em que medida essas terceirizações ocorrem e se elas, digamos, prejudicam a qualidade final do serviço prestado. Com certeza. A terceirização ela existe e é utilizada em todos os setores da aviação, do setor aéreo. Acredito eu que você, tirando a questão do controle de tráfego aéreo e também da questão dos aeronautas, que são profissões extremamente técnicas, onde você não tem como terceirizar, o restante das atividades elas são terceirizadas. E justamente esse impacto, ele é sentido com sucateamento da mão de obra. Tá? Até porque você começa a baratear demais a mão de obra. Né? E infelizmente isso daí vai na contramão, até porque todos os trabalhadores envolvidos no setor aéreo, eles têm a responsabilidade de garantir a segurança de voo. Tá? Seja o carregador de mala, seja o pessoal que trabalha no check-in, sejam os fiscais de pátio que balizam as aeronaves nos pátios de manobra, todos estão envolvidos e têm a segurança como uma peça primordial da aviação. Então nós somos responsáveis,
todos nós trabalhadores do setor aéreo, somos responsáveis pela segurança dessa aviação que, graças ao governo Lula, onde houve uma ascensão das categorias das classes sociais C e D, que puderam ter acesso ao transporte aéreo, somos nós, trabalhadores do setor aéreo, como um todo, que garantimos a segurança do voo em si. Perfeito. E essa terceirização, esse sucateamento e o desrespeito com os trabalhadores do setor aéreo colocam em risco eminente o setor aéreo. O transporte aéreo em todo, ele acaba sendo comprometido por essa terceirização e por esse desrespeito a essa mão de obra que, sem sombra de dúvida, temos os técnicos, mas que todos estão envolvidos com a questão da segurança aérea. Perfeito. Olha, eu queria fazer uma observação, aqui é o leigo que fala, e o leigo quando fala, o faz com absoluta irresponsabilidade, porque não conhece o assunto, mas a imprensa, ela fala do colapso aéreo na ponta. Então, o aeroporto lotado, pessoas dormindo em aeroportos, filas extraordinariamente grandes que não andam nunca, xingamento dessas coitadas funcionárias do check-in, enfim, essa situação de caos que a televisão gosta de mostrar e explorar. Mas eu quero crer que isso é um sintoma de um mal mais geral. Quer dizer, que esse estrangulamento, pelo que você disse também, claro, se houver um aumento de demanda, precisa haver um reforço na retaguarda, não é, Gelson Foquesato? E como é que está? Também há esses, digamos, não diria colapso, mas há esse estresse também na área dos trabalhadores? Sim, até voltando à sua pergunta anterior ao colega, com relação ao trabalho decente, os sindicatos têm catalogado 2.300 denúncias de pilotos e comissários do desrespeito das empresas aéreas com relação às suas condições de trabalho. Mas o caos aéreo, o que se discute na imprensa está invertido. Na realidade, a infraestrutura portuária que é o problema. Quer dizer, não adianta, você hoje pega o seu carro para ir para o aeroporto, você não tem via de acesso. Se conseguir via de acesso, não tem onde estacionar o carro. Se consegue estacionar o carro, o aeroporto não tem espaço. Aí estão criando os puxadinhos para achar uma solução para o problema. Só que pode fazer quantos puxadinhos quiserem. O problema é que a ponta é o aeroporto. Não fizeram um aeroporto com mais de 2 pistas, não tem a terceira pista em Guarulhos, Campinas tem uma pista só. Então, não adianta as empresas botarem mais aviões e mais tripulantes e mais aeroviários para trabalhar. Não tem onde colocar os aviões. Então, a solução, e tenta achar a solução na contramão, né? Não, vamos aumentar a jornada de trabalho dos pilotos para que possa atender a demanda. Isso tem um projeto agora no Senado Federal, para que a gente trabalhe 14 horas por dia para achar uma solução para o transporte aéreo. Eu posso trabalhar 20 horas por dia, só que não tem lugar para me colocar o avião, não tem pátio no estacionamento. Então, o caos aéreo, senhores, está na sua essência desde a criação do próprio aeroporto. Então não adianta hoje botar uma via de acesso, enquanto o Guarulhos tiver uma terceira pista, enquanto criar de repente o terceiro aeroporto em São Paulo. Há necessidade, porque a terceira pista inviabilizou, ao permitirem que as cidades aí em volta do aeroporto crescessem. Então inviabilizou a terceira pista. As 2 pistas de Guarulhos, quem projetou o aeroporto foi infeliz ou desconhecia a aviação. Mas coloca 2 pistas paralelas próximas da outra, que impede a operação conjunto de decolagem e pouso nas mesmas pistas. Então, fizeram 2 pistas que de nada serviu. Campinas está lá, o aeroporto crescendo com uma pista só. Então, o problema é exatamente a essência. Tem que fazer aeroportos eficientes, estações de passageiros, estacionamentos e via de acesso. Aí acaba o caos aéreo. Eu quero voltar a falar desse sintoma mais geral, que é o chamado colapso aéreo, caos aéreo, porque eu tenho depoimento de uma pessoa que mora num local que seria desapropriada pela terceira pista do aeroporto de Guarulhos. E a vida é absolutamente, assim, ele não sabe o que vai fazer da vida, se vai ter a pista, se não tem, se ele pinta a casa, se ele não pinta, enfim, a vida dele está no impasse. Agora eu queria perguntar para o Cláudio, a respeito, voltando aqui à questão da greve, sobre a paralisação dos trabalhadores aqui dos aeroviários e aeronautas, que ameaçam com uma greve agora para o final do ano. Greve de metalúrgicos, todo mundo sabe como é que é. Vai lá, põe o carro de som, né? Faz o piquete ou não faz o piquete, para o portão ali, aí a polícia vem, geralmente vem ali a polícia servir ao capital, né? E fazer aquela pressão básica em cima dos grevistas, dizer estão perturbando o sossego público, enfim, esse filme que nós já tínhamos várias vezes. Como é que se faz uma greve no setor de vocês? Não é diferente do metalúrgico, não é diferente do bancário
não é diferente de outra categoria, porque o primeiro passo é a conscientização do trabalhador. Dizer, ó, você está sendo massacrado pela tua empresa com esse salário de fome. Esse é o primeiro passo. De dizer que ele merece ganhar mais pelo seu árduo trabalho, pela sua força de trabalho, que a gente, em pátio e pista, o regime é de 6 horas. Tá. Uma das poucas categorias a nível de Brasil que tem sua jornada de 6 horas. Mas é um turno só, você realiza o turno? Não, um turno só. Tá. Um turno só. Tem empresas aí que forçam o trabalhador a fazer a dupla jornada e fazem até 12 horas dentro do aeroporto, uma área muito estressante. A nossa jornada para os outros trabalhadores é de 42 horas semanais. Não é privilégio nenhum, porque é estressante demais. Tá. Agora, voltando à questão da greve, é a conversa do dia a dia. Essa semana mesmo, nós em Guarulhos estamos todo dia no check-in, conversando com o pessoal da área de operação, o pessoal da manutenção, entendeu? Despacho de voo. Essas são as pessoas que, em fazendo 1 hora de greve, ele repercute, sabe, um efeito cascata assim muito rápido. Você sabe que fechou um aeroporto por força de um nevoeiro, você sabe que o Brasil inteiro para, né? Tem uma paralisação em efeito cascata, porque a aeronave que decola em Guarulhos, ou ela vai para o Rio de Janeiro, vai para Salvador, vai para Manaus, e se ela não chega em Manaus, não saiu de Guarulhos, como é que vai o passageiro lá em determinado horário decolar também? Então, é uma coisa simples. Se o trabalhador botar na consciência que ele, em um dia de greve, ele vai conseguir dias melhores, isso daí é com muita tranquilidade. Por isso que o nosso trabalho é do dia a dia. A conversa, e chegando a hora da greve, é aquela força-tarefa de convencimento. Trabalhador, essa é a hora de paralisação. Você vê que bancários tiveram um bocado de situações contrárias, com os grandes lucros que o banco tiveram, e eles tiveram que fazer uma greve por um longo tempo, entendeu? Tá. Imagine nós, aeroviários, que a proposta do patronato é ridícula. Se não vamos fazer a greve, temos que fazer a greve. Perfeito. Agora, o trabalho é de conscientização. Esse é o primeiro passo. Tanto nós, aeroviários, quanto os aeronautas, primeiro é a cotização, para depois, no dia da greve, paralisar os trabalhadores da melhor forma possível. Perfeito. Eu queria perguntar aqui ao Marcelo Tavares de Moura, que é coordenador de saúde da subsede do Sindicato Nacional dos Aeroportuários de Guarulhos, sobre a questão do transporte de cargas. Havendo uma greve também afeta cargas. Digo mais, hoje tem serviço SEDEX, tudo é muito rápido, você tem que despachar as coisas e precisa do avião para fazer. A greve também afetaria esse segmento ou não? Ou já é outra parte? Não, a greve ela afeta como um todo, tanto o transporte de cargas quanto o transporte de passageiros, né? E é bem, na verdade, a grande questão, né, eu até acredito, João, que o setor aéreo ele é muito abrangente, a discussão ela é até muito grande, né? Como o colega Gelson Foquesato falou até da questão da infraestrutura, até assim, existe até uma deficiência de estrutura, né? Mas no todo eu acho até que o fórum do debate aqui não é achar o X da questão de falta de infraestrutura, ou falta de aeronave, ou falta de cumprimento de horário, né, dos voos em si, até porque existe toda uma questão para ser discutida, é muito mais abrangente. Agora sim, voltando à sua pergunta, com certeza afeta sim o serviço de courier, que seriam essas entregas expressas, o transporte de carga, que a bem da verdade, o grande interesse das companhias aéreas é voltado para o transporte de carga, que é justamente de onde eles tiram o lucro maior, né? Então, com certeza, eu diria para você que uma greve no aeroporto de Guarulhos, só no aeroporto de Guarulhos, ele acaba causando um efeito cascata gigantesco, que ele acaba atrasando toda a operação em todos os aeroportos no Brasil. Porque também tem as pessoas não têm uma ideia, eu pelo menos não tenho uma ideia assim muito clara do que é um complexo, né?
porque não é um aeroporto tão complexo. Tem, por exemplo, o despachante aduaneiro. O que ele faz? O material importado ou exportado tem lá, o despachante ele é nomeado no Diário Oficial, ele tem uma responsabilidade muito assim clara na sua atribuição. Também afeta a parte de aduana, né? Essa parte de... E quando é gênero perecível, então? Com certeza. Afeta de uma forma abrangente, tudo que seja relacionado à carga vai estar sendo afetado. Até porque você vai, no mínimo, você vai atrasar a liberação dessas cargas para que elas cheguem até o terminal de cargas, que seria justamente esse procedimento onde o despachante aduaneiro ele vai ter efetivamente a função dele, que é o desembaraço de toda a carga. Agora, com certeza, se tratando da questão dos aeroviários, que são justamente as pessoas que fazem o descarregamento dessas cargas e das bagagens das aeronaves, a paralisação desse pessoal com certeza vai implicar no atraso e até no congestionamento do desembaraço dessas cargas nos terminais de cargas. Perfeito. Gelson Fochesato, está falando Fochesato, estava falando errado aqui. Sem problema. Você devia ter me corrigido, não há nenhum problema aqui, tá? Na pronúncia correta. Fazendo um paralelo com a medicina, me parece o seguinte: quando se examina um paciente com pneumonia, se verificou que aquele paciente não se cuidou bem da gripe que ele teve, não se cuidou dos vários resfriados que ele teve ao longo da sua vida. Aí aquele foi acumulando, e um dia desandou em pneumonia. Eu quero crer que essa questão que nós estamos falando aqui, da possibilidade da greve dos trabalhadores do setor do transporte aéreo no Brasil, ela revela descuidos que tem havido durante todo o processo. Por exemplo, é flagrante que o Brasil não tem uma política nacional de transporte aéreo. Ou eu estou errado? Está correto, não temos política. Em 2009, o presidente Lula assinou um documento do PENAC, que é o Programa Nacional de Aviação Civil, foi somente assinado e nada foi implementado. Até 2009 não tínhamos nada, por isso que as empresas aéreas todas quebraram e continuam quebrando. Tem um projeto, sim, assinado em 2009 pelo Lula, porém só assinado. Nada que está escrito lá foi implementado. Então, continuamos sem política para o transporte aéreo. Mas o Jobim, com aquela empáfia toda, não resolveu nada? Onde ele está, o Jobim, agora? Não sei, está onde? Olha, se fosse eficiente, não estaria no Ministério da Defesa ainda. Foi só empáfia, na minha visão. Perfeito, perfeito. E você pensa assim também, Marcelo? Que faltou ao Jobim, ao gestor na época, menos salto alto, estava muito salto alto, falando televisão, cheio de empáfia? Com toda certeza. Com toda certeza, assim, o marketing do Jobim, na verdade, não condiz com a execução do que o Ministério da Defesa teria que ter tomado em relação ao sistema aéreo como um todo, né? Havia muito discurso, havia muito essa empáfia da parte dele, porém muito pouco foi feito, ou quase nada foi feito. Deixa eu sair um pouco aqui, pode falar, claro. É que esse assunto é interessante, né? Tinha o DAC, criou-se a ANAC, né, veio o Jobim, sem o Jobim tiveram outros ministérios da Defesa, nunca se colocou pessoas realmente competentes e experientes em aviação comercial. Eu vou para a aviação comercial há 46 anos, jamais vou ocupar cargo lá em cima, mas eu nunca vi colocarem pessoas eficientes, preparadas para sentar naquelas cadeiras. É tudo política, põe políticos para sentar em locais em que precisa ser pessoas com alta competência técnica e de visão. Então, o país não vai sair enquanto ficar somente na politicagem de colocar, para dirigir a ANAC, para dirigir qualquer setor do Estado que envolva a aviação brasileira, pessoas que não têm o menor conhecimento técnico para tratar de aviação. Perfeito, diga, Cláudio. Eu gostaria de ajudar nesse sentido da Agência Nacional de Aviação Civil, né, a ANAC. Ela faz questão de não ouvir os trabalhadores. E quem faz aviação não é Jobim, não é Solange Vieira, antiga diretora-presidente da ANAC. São os trabalhadores, sabe? São os pilotos, são os mecânicos, os despachantes técnicos, são os carregadores de mala. E eles não ouvem. João, é um absurdo que quem realmente faz aviação não é ouvido. Não é ouvido. Eles ouvem as empresas aéreas, que só visam o lucro, sabe? Ouvem as agências de viagem, que querem vender as passagens. E quando eles vão dar ouvido ao trabalhador? Quando ele vai dizer, o piloto, venha cá, quando é que a gente resolve essa questão da terceira pista?
Ele teria falado, não, ó, faz a terceira pista lá, faz com que o município de Guarulhos assuma o ônus da responsabilidade de tirar aquelas pessoas que estão mal localizadas. Correto. Ali era para ter uma terceira pista, não casas de favela. E ali são moradores, os moradores ali, nada contra quem mora em favela, porque são condições precárias que a sociedade lhes impõe. O próprio governo impõe que você mora em favela. E ali tem milhares e milhares de trabalhadores aeroviários. Tá. Te digo com certeza absoluta. Se você tiver a oportunidade de utilizar essa TV aberta para focalizar quem transporta ali a ponte do Baquirivu, que deu uma confusão há pouco tempo aí, são trabalhadores aeroviários que vão e vêm para trabalhar com salário de R$ 774, ele vai ter que morar em favela, meu amigo. Vai ter que morar em comunidade. Hoje, o must da palavra é comunidade, né? Perfeito. Comunidade de quê? Que comunidade é essa? De pequenos sobreviventes que trabalham com aeronaves de 80, 100 milhões de dólares, que Perfeito. transportam aquela aeronave, estão ali transportando os passageiros com esse tipo de salário. Isso aí é uma visão de sociedade, é a visão de governo. E quando o advento da ANAC veio para a aviação brasileira, nós, trabalhadores, defendemos lá na Constituição de 88, o Pássaro Civil, para que a aviação civil não ficasse vinculado, sabe, ao poder dos militares, entendeu? Mas ali a proficiência técnica deles era muito grande. E quando veio para a ANAC, o que acontece? Qual é a indicação política? Disse bem o comandante Foguesato. Qual é a indicação política para ali? Acabou. Acabou. E nós ficamos rendidos, fica refém dessa situação. Você não tem voz, o trabalhador não tem voz. Vai ter voz agora. Ah, vamos fazer greve? Ah, vamos ouvir os trabalhadores agora. Vai ter greve ou não vai ter greve? Quando tem um acidente aéreo? Ah, vamos ouvir o sindicato. É essa hora que eles querem ouvir. Ah, por que caiu o Legacy? O Legacy não caiu, mas o avião da Gol caiu. Por que o Airbus caiu lá em Congonhas? Aí eles vão atrás do Foguesato, quer saber se o piloto teve a culpa, se foi o mecânico que não ajustou bem o parafusinho. Correto. Entendeu? Essa é a realidade hoje da aviação brasileira. Hoje aqui sobre a questão do trabalho dos aeronautas aeroportuários brasileiros e da categoria que poderá entrar em greve agora no comecinho no final de dezembro, em razão de impasse nas negociações. Eu tenho um dado aqui que foi me passado pelo Cláudio, de um boletim. Se eu quero, eu luto. Para as passagens, aumento 56%. Para os trabalhadores, apenas 3%. Vou repetir. Para as passagens, aumento 56%. Para os trabalhadores, apenas 3%. É flagrante a injustiça e a situação de desequilíbrio expressa aqui nesse boletim. Eu quero perguntar ao Gerson Foguesato como é que as empresas aumentam 56% sem a contrapartida e a responsabilidade de aumentar o salário dos seus empregados. Eu queria passar para o usuário uma pequena retrospectiva. A aviação comercial brasileira cresceu o dobro nos últimos 5 anos. De 2005 para cá, ela aumentou 104%, com uma média anual de 15%. Só esse ano de 2011, o crescimento das empresas foi de 18%, quer dizer, foi superior à média dos últimos 5 anos. A nossa proposta de salarial de 10%, ela é bem inferior ao lucro das empresas, porque nós pegamos a inflação e multiplicamos pela produtividade que elas tiveram, 10% é um número baixo, porque a produtividade das empresas foi em torno de 15% a 18%, conforme o número que se usar tem essa variação de 15% a 18%. Então, quando se pede 10%, estamos bem abaixo dos valores da lucratividade, e até porque esse nosso pedido agora de 10% representa menos de 2,5% no custo da folha. Quer dizer, a folha das empresas é 19% do seu custo total, e esse nosso aumento de 10% é bem menor que 2,5%. Então, é inaceitável que as empresas ofereçam somente 3%, quando oneram o passageiro em 56% só para as passagens. Perfeito. Se eu entendi, o dado que você passou é o seguinte: na composição de custos da empresa, o elemento salário é 19%, é isso? 19%. O restante são... Combustível, equipamento... Perfeito. Marcelo Tavares de Moura, coordenador da subsede do Sindicato Nacional dos Aeroportuários, da subsede de Guarulhos. Vamos considerar que a greve realmente vai acontecer. É preciso avisar essa multidão que vai ocorrer aos aeroportos. Como é que vocês estão fazendo? Porque
vocês têm que, como toda categoria que serve ao público, tem que tem que prestar contas, digamos, no bom sentido ao público, dar uma satisfação, melhor dizendo, a essa população. Como é que vocês fazem isso no âmbito do sindicato, no âmbito da federação, no âmbito da CUT? Sim, existe a responsabilidade, até por ser um setor público, de ser avisado com antecedência requerida pela Justiça. No caso, são 72 horas para que seja avisado que haja um contingente mínimo de trabalhadores para atender ao público. Creio que também seja essa mesma linha que os colegas aeronautas e aeroviários utilizem. E, assim, as empresas em si, elas têm aquele velho plano de contingência que vai de encontro à greve, né? Agora, com certeza o impacto, ele será sentido, sem sombra de dúvidas, até porque nós temos aí alta temporada de final de ano. Então, independente do que a própria legislação ela cobra dos sindicatos, com certeza o impacto ele será sentido pelos usuários dos aeroportos. Prefeito Cláudio Chagas, quando acontece greve, quando acontecem paralisações em setores que lidam diretamente com a população, a grande mídia cobre. E geralmente cobre com viés anti-greve. Quando você faz uma greve numa fabriqueta de fundo de quintal, lá em Cumbica, é um problema entre você, o patrão e no máximo um sargento da Polícia Militar, que geralmente vai lá criar caso para quem está fazendo a justa greve. Quando você faz uma paralisação que move o interesse público, tem esse problema, a imprensa vai lá e diz, paralisou, e a mãe chorando, meu filho está aqui, não tem onde amamentar, não tem onde tomar banho, eu sou cardíaco, eu tenho marca-passo, etc, etc. Quer dizer, cria um clima que, se você vacilar, criminaliza os grevistas. Eu queria saber como é que vocês vão fazer para confrontar, digamos, a batalha da comunicação. João, é difícil. Realmente, quem trabalha num setor sensível como o transporte, seja ele o transporte terrestre ou do ar, que é a aviação, sempre a mídia, né, principalmente aquela voltada para o interesse das elites dominantes, né, do que tem aí, que se diz dono do Brasil. Então, o trabalhador, quando ele faz greve, ele é espizinhado, ele é colocado ali como o grande responsável pelas mazelas que existem na aviação. Aí, citando o nosso exemplo, até a guisa de informação, o Ministério Público Federal do Trabalho, no ano passado, ele, no documento que eles pedem a intervenção da Justiça para acabar ou coibir com a greve, chega a citar os trabalhadores ou os sindicatos como formadores de quadrilha e terroristas, né? Nos compararam a Osama Bin Laden ou coisa que o valha. Certo. Então é muito difícil. Então, qual é o papel hoje do sindicalista? A nível até de outras categorias também. É dizer para a sociedade que a gente é um ente que serve a sociedade. Quando a gente vem a público dizer a greve é necessária porque as condições de trabalho que é imposta aos trabalhadores não há condições de suportar, é responsabilidade que a gente tem o dever de cumprir. Agora tem o outro lado da sociedade que vem, é o judiciário, é a ANAC, é o ministro, não sei mais quem, até o presidente da República no ano passado jogou a responsabilidade para cima dos trabalhadores, entendeu? Então é um amontoado de situações. Imagine você, dirigente sindical, para propor ou discutir com os trabalhadores uma greve nesse setor, entendeu? É muito difícil. E a nível de aviação, não é só o PM, o Polícia Militar que vem, não. Vem a Polícia Federal, porque é a área de segurança pública. Vem os delegados ali, eles mostram os trabucos para a gente, João. 45. Eu nem sei, porque eu não sou muito da violência, mas eles vêm, eles fazem questão de mostrar a sua força, né? Não intelectual, nem técnica para abordar o trabalhador, porque além de ser dirigente sindical, nós somos trabalhadores. Imagine o fogo exato, comandante de uma aeronave ali de 80 milhões, 100 milhões, não sei quanto que está o custo de uma aeronave hoje, com 180, 200, dependendo do tamanho da aeronave, você ter a tranquilidade de dizer
que eu vou fazer amanhã na Assembleia? Como é que eu comando essa aeronave aqui para ela chegar num pouso tranquilo? Olha a responsabilidade. Aí o mecânico que está ali, poxa, eu sei que eu posso ganhar mais, eu tenho que dar tranquilidade para minha família e esse salário não está dando. Eu vou sair da aviação e vou trabalhar de servente de pedreiro porque eu ganho mais, né? Correto. Não menosprezando qualquer outra atividade, não é isso. Perfeito. É fazendo a comparação relativa do salário. Entendeu? Imagine essa situação, imagine o dirigente sindical ter todo esse tipo de coisa. E aí vem os chefeiros das empresas também. O assédio moral, João, na aviação, ele chega a ser degradante. Chega a ser degradante. Há pouco tempo, uma menina de check-in levou uma lata de Coca-Cola. E aí você não pode ir para a imprensa, você não pode fazer boletim de ocorrência, que o gerentão lá, que fica lá atrás dos balcões, não pode arranhar a imagem da empresa. Tá. O que é isso? É voltar ao tempo da barbárie? Quer dizer, o passageiro pode agredir, pode bater, e o trabalhador ganhando mísero salário ainda tem que, sabe, abrir a boquinha ali toda bonitinha, as meninas do check-in, né, tem que estar tudo alinhadinho, você já viajou de aeronave, né? Sim. Entendeu? Você sabe que tem que ser aquele sorriso, aquelas filas enormes, né? Que não é responsabilidade delas, não. Diminui a qualidade da mão de obra, não fazendo os cursos, e depois ainda você tem que dar um sorrisinho bonitinho ali para te agradar. Obrigado. A cada pergunta eu passo aqui para o nosso Marcelo. As aeromoças pertencem a qual sindicato? Aí no caso dos aeronautas, as comissárias de voo. Dos embarcados, né? De voo pertencem ao sindicato dos aeronautas e pessoal de voo. As aeromoças têm um piso salarial? Sim, temos piso salarial, em torno de R$ 1.300. Tá. Tem aqui o Jaime Bonfiglioli, ele quer saber, eu vou passar para o Marcelo, embora a pergunta tenha sido para o Gelson, qual é a posição do seu sindicato sobre a entrada de capital estrangeiro em empresas de aviação brasileiras, inclusive como fusões? O que você pensa sobre isso? Quem quer responder? Eu acho que no caso das empresas aéreas seria mais interessante o comandante Gelson. O nosso Código Brasileiro de Aeronáutica limita o capital estrangeiro em 20%. Há uma tentativa de mudança do código para passar esse valor para 49%. Nosso sindicato defende os 20%, porque se nós permitirmos o aumento de capital para a empresa estrangeira, no futuro não teremos mais empresas brasileiras. Todas as empresas pertencerão ao capital estrangeiro. E aí, senhores usuários, a que eu me dirijo, as tarifas irão aumentar assustadoramente, porque o capital estrangeiro vem, destrói a empresa nacional e depois impõe a tarifa que lhe interessa. Só como exemplo, as empresas americanas que operam no Brasil, o faturamento, esse faturamento representa em torno de 3% do seu faturamento global. Então, eles podem vir para o Brasil a custo zero. Então, o dia que essas empresas tomarem conta da aviação brasileira, elas vão impor uma tarifa altíssima. Então, o sindicato é contra o aumento de capital. E a pergunta é, como é que a empresa vai sobreviver? Tendo política para o transporte aéreo. O Bill Clinton, lá em 93, quando assumiu a presidência da República, chamou o Congresso Nacional e falou assim, olha, a empresa nacional americana tem que sobreviver e tem que ser mais forte. Congressistas, façam alguma coisa para que isso dê certo. E foi o que aconteceu. No Brasil, como eu acabei de falar, o Lula assinou um plano em 2009, quer dizer, 20 anos depois que os americanos pensaram nisso, e não está sendo aplicado. Então, aumento de capital estrangeiro, nós somos contra, porque o país tem que ter as suas empresas de bandeira, com capital nacional e com o Estado protegendo empresas de bandeira. Estamos chegando ao final do programa, já estou vendo aqui pelo relógio, fico olhando aqui em cima porque tem um relógio. Eu queria aproveitar, para poder interromper, parabenizar os metalúrgicos, porque uma das cláusulas sociais da nossa educação salarial hoje é conseguir os 180 dias, e as empresas aéreas estão irredutíveis nos 120 dias. Então, parabenizar os metalúrgicos pela conquista. É engraçado, eu queria saber, quando a esposa de um dono de companhia aérea, de um diretor, dá à luz, quantos dias ela fica com o bebê? Se é 120 dias ou 180 dias, ou 2 anos, ou 3 anos, ou 5 anos, etc., né? Então, é porque é preciso ter um pouco mais de justiça e equidade aqui em nosso país. Eu quero já fazer aqui a rodada final de agradecimento, agora vou inverter a roda aqui, fazer sentido contrário. Começar pelo Marcelo Tavares de Moura, coordenador da subsede de Guarulhos, do Sindicato Nacional dos Aeroportuários. Marcelo, obrigado aqui pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, e queria que você deixasse uma mensagem final aos trabalhadores do setor e ao povo que nos assiste. Eu que agradeço, João, a oportunidade de estar aqui junto com os colegas aeronautas e
e aeroviários, e dizer que o setor aéreo é um setor muito importante, que tem sido tratado, seja pelo governo, seja pelas empresas, pelas associações internacionais que cuidam das empresas aéreas, com total desrespeito naquilo que é voltado aos trabalhadores, sejam do ar, sejam da terra. E deixo um alerta, nós temos que crescer sim, a aviação ela tem que crescer e também o salário dos trabalhadores tem que acompanhar esse crescimento. Perfeito. Cláudio Chagas, secretário-geral, substituiu bem o presidente aqui, teve um bom desempenho, parabéns. Tá, e dê a sua mensagem final aí, obrigado pela sua presença. Tá, e obrigado é nós que agradecemos, porque esse fórum de discussão, essa abertura que a TV São Paulo aberta, São Paulo dá pra gente, é algo assim inimaginável, porque a gente não tem a cobertura, aquilo no início da nossa conversação, de dizer, a mídia só vai cobrir quando tem algo, quando tem sangue, tem cheiro de sangue, esse que é o problema, entendeu? Porque uma greve é difícil, é fácil de ser iniciada, né? Com dificuldade a gente mantém, mas difícil sair dela, sair com sucesso, sair com aquilo almejado, por isso a gente agradece muito. Eu vou até ler aqui um noticiário do Estado de São Paulo, das empresas aéreas sobre a guerra tarifária. O Constantino Júnior falava que o aumento das tarifas era até em questão do dissídio dos trabalhadores, né? Tá. Quer dizer, o dissídio nem terminou, como é que aumento já está contabilizando? Veja a responsabilidade. Eu estava pensando em dar 56% para vocês. Isso seria muito bom. Entendeu? Então agradecer muito, desejar muito boa noite a quem nos assistiu, quem teve a paciência de nos ouvir, porque é um espaço. Gostaríamos de ter outras oportunidades e dizer, se as empresas aéreas, através dos seus sindicatos, tiverem a sensibilidade de reconhecer a força de seus trabalhadores, acredito que a greve não aconteça, mas os trabalhadores estão dispostos a ir à greve para lutar por seus direitos.